midianitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, o Senhor lhe enviou um profeta. O Senhor lhe enviou quem? Um profeta que lhe exortou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da terra da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor, não temas os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvir. Até aí. Que Deus nos abençoe. Pode se sentar. Essa palavra, ela tem duas partes. Nessa noite eu quero ficar só com uma, que é a causa. E depois nós vamos falar sobre o efeito. Na próxima quarta iremos falar do efeito. Hoje nós iremos ficar com uma causa. E por ser a causa, eu a nomeei dizendo: a causa da pobreza de um povo rico. Esse é o motivo do povo de Israel, e aqui está a causa da pobreza de um povo que é rico, de um povo que era tremendamente abençoado na terra, um povo que estava como escravo no Egito, 400 anos, 430 morando na terra do Egito. Toda a história você já conhece. Esse Deus tira esse povo de lá, fazendo uma promessa: vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Nós lemos aqui, domingo passado, quem estava aqui, que Deus disse assim: essa terra, os meus olhos estão nela todos os dias. Deus estava olhando todos os dias para uma terra, cuidando de uma terra, colocando homens gigantes ali para arar e cuidar toda a terra. E Deus disse assim: eu mando chuva para essa terra no tempo certo. No tempo certo. Então eu estou cuidando dessa terra para levar vocês lá. E quando a terra estava prontinha, a terra já estava manando leite e mel, Deus envia Moisés no Egito e diz: agora vocês podem ir, porque a terra já está pronta. Já cuidaram da terra, já está tudo para vocês. Saem do Egito e vão para a terra que emana leite e mel. Então Deus tira esse povo. Só que antes de Deus tirar esse povo, Deus manda Moisés dizendo assim: Moisés, o meu povo ficou aqui no Egito como 400 anos como escravo. E eles não receberam nada, a não ser comida e bebida. Mas quando eles saírem, eles vão receber todo o tempo de trabalho. Todos os anos trabalhado, o Egito vai ter que pagar o meu povo. O meu povo não vai sair daqui com um escravo, uma mão na frente e uma outra atrás. Eles vão receber todos os dias de trabalho. Então Moisés, faça o seguinte: manda o povo deixar uma bolsa vazia, uma mala vazia. Eles arrumam toda a sua roupa numa mala, mas deixe uma mala vazia, porque quando o povo sair do Egito, essa mala vai ser cheia do pagamento do salário deles. Porque vocês vão ir em toda a terra do Egito e vai pedir eles ouro e prata em abundância. E assim o povo fez como Deus mandou. E o povo pegou toda a riqueza do Egito e saiu dali com uma riqueza do Egito. Eles estavam indo para uma terra que manava leite e mel, com toda a riqueza do Egito. Eles passaram a ser o povo mais rico de toda a terra. Não só de bens, mas como de um Deus que trouxe 10 pragas sobre o Egito para mostrar todo o Egito e Faraó que o Deus de Israel era o maior Deus da terra. Todas as 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito foi para dizer que o Deus do Egito não era Deus coisa nenhuma. Todas as 10 pragas era referente a um Deus a qual o Egito acreditava. Então, quando Deus lançava uma praga, os feiticeiros do Egito começavam a fazer os seus feitiços para tentar paralisar a praga de Deus, mas eles não conseguiam. Por quê? Porque os deuses deles não tinham poder nenhum sobre, como não tem poder nenhum sobre o Deus de Israel.
Então, essas pragas, Deus disse assim: eu vou mostrar para o Egito que eu sou Deus. E quando o povo sai do Egito, ele sai com essa promessa, sai com essa riqueza e com uma direção: Canaã. Mas Deus deu uma ordem dizendo assim: Moisés, fala com o povo que não adorem a outro Deus. Fala com o povo para os deuses do Egito. Fala com o povo que não existe outro Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Essa foi a ordem de Deus. Entenda o que Deus disse. Deus não mandou o povo lutar. Deus não mandou o povo se preparar para a guerra. Pega o... Por favor, para mim. Deus não mandou o povo lutar. Deus não mandou o povo preparar para a guerra. Deus não mandou Moisés separar homens valentes. Deus não falou com Moisés dizendo: Moisés, vocês vão ter que comprar armas, espada, lança. Deus não mandou isso. Deus não mandou o povo se preparar para nada. Era um povo escravo. O povo não sabia nada sobre guerra. O povo estava crescendo ali como escravo. O povo não lutava. O povo não ia para a guerra. E Deus então não mandou o povo construir nenhuma arma, sequer. Você não encontra na Bíblia Deus dizendo assim: manda o povo fazer arma, porque eu vou tirar eles daqui e eles terão que lutar. Não foi isso que Deus disse. Eu vou tirar vocês daqui para vocês me adorarem no deserto. Olha a diferença entre guerrear e adorar. Foi isso que Deus disse para o povo: eu vou tirar vocês daqui para que vocês me adorem no deserto. E foi isso que Moisés falou para Faraó, falando: Faraó, libera o povo para adorar no deserto. Deus não falou: libera o povo para que nós vamos guerrear. Libera o povo para adorar. Deus não mandou a gente guerrear coisa nenhuma. Deus só mandou a gente adorar. E esse povo então sai com toda a riqueza do Egito para adorar ao Senhor no deserto. Um povo riquíssimo adorando o Senhor no deserto, com uma direção: Canaã da Galileia, a terra próspera, que os olhos de Deus estavam sobre ela todos os dias, e a chuva vinha no tempo certo. Essa terra é aquela que Caleb e Josué voltam com um cacho de uva que 2 homens era necessário para carregar. Essa era a terra da promessa. Mas muito bem, agora Israel está na terra da promessa. Mas lemos aqui que no início, o escritor de Juízes diz: a causa da pobreza de Israel foi os medianos. Israel, o povo rico, se tornou pobre dentro da sua riqueza. Qual foi o motivo da causa da pobreza de Israel? Não foi os seus inimigos, não foi Midian. O povo estava dentro da terra da promessa, o povo estava no lugar que Deus preparou, no lugar próspero de Deus, vivendo a maior pobreza, da maior miséria de todo o tempo. Todos os outros povos estavam melhor do que o povo mais rico da terra. Todos os outros povos estavam desfrutando da riqueza que era de Israel. Sabe por quê? Porque Israel não voltou a sua face para o Senhor. O povo de Deus, o povo mais rico da terra, estava vivendo na maior miséria de toda a história. Miséria essa que eles plantavam e os medianitas ficavam lá na boa, tranquilo. Israel plantava, por quê? Porque a terra era boa, a terra era aquela que Deus falou: vou te levar para uma terra que manda leite e mel. Então os medianitas ficavam na deles, ficavam tranquilos, porque sabia o tempo da colheita, sabia o tempo que Israel iria colher. Então quando Israel plantava, porque a terra era boa, ele diz: vamos, gente, colher o que Israel plantou. Então quando chegava no dia da colheita do trigo, os medianitas vinham e tomava toda a colheita de Israel e levava embora. No dia da colheita da uva, os medianitas vinham, pegava toda a colheita de Israel e levava embora. No dia da colheita da azeitona, os medianitas vinham, pegava toda a colheita da azeitona e levava. E Israel ficava só com aquelas que caíam no chão, cada dia empobrecendo mais. O povo rico ficando cada vez mais pobre. E aí, Juízes nos dá uma direção dizendo: por quê? Por que Israel
estava passando por essas dificuldades? Por que Israel estava passando por esse aperto? Porque não deram ouvido aos seus profetas. Não deram ouvido ao profeta que Deus havia levantado, não deu ouvido a Moisés, não se importou com as palavras do profeta, não se importou com as palavras de Moisés, quando Moisés disse assim: não terás outro Deus além dele. O primeiro mandamento que Deus escreve para o seu povo é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o povo já havia quebrado o primeiro mandamento: não farás para vós outro Deus além de mim, nem imagem do que há na terra, nem do que há no céu, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Querido, deixa eu te dizer, quando nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus, nós possuímos tudo o que é dele. Só o que acontece é que o povo não entende, o povo de Deus ainda não entende a riqueza de Deus, a riqueza que está em Deus. Deus não mandou a gente guerrear, Deus não mandou a gente passar por aperto, Deus não mandou a gente entrar em uma miséria. E quando eu digo miséria, eu não estou dizendo só miséria financeira, eu estou dizendo de uma forma geral. Esse não é o projeto de Deus, porque nem Deus não tem nada disso. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus para o seu povo é que o povo seja um modelo da terra. O povo de Deus se viste como modelo, como exemplo de um Deus vivo. E o povo agora de Israel, dentro da terra da promessa, o povo de Israel, aquele que Deus escolheu para ser o modelo na terra, Juízes vem dizer que eles estavam passando por muitíssimas dificuldades. Até então que eles voltam a sua face para Deus. Até então eles param e percebem que, gente, o que adianta nós estamos? O que nós estamos fazendo? Nós estamos plantando e não estamos colhendo. Os nossos filhos continuam com fome. As nossas casas continuam sendo saqueadas. Até que um povo cai em si e começa então a adorar ao Senhor. E aí Deus levanta, vem o profeta. E esse profeta diz, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, no versículo 9, ele diz assim, no versículo 8, o Senhor ele enviou um profeta que o exortou. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e fiz sair da escravidão. Deus então levanta um profeta para dizer para o povo: eu tirei vocês da escravidão, então vocês são responsabilidade minha. Ele no 9 ele continua: eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os que oprimiam, eu os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. Deus está dizendo assim: eu livrei vocês de tudo, de todos os seus inimigos, de toda a praga, eu livrei vocês disso. E melhor de tudo, eu tirei esse povo que não me adorava, esse povo que não se importava com mim, esse povo que tinha outros deuses. Eu tirei esse povo dessa terra e coloquei vocês nessa terra. E também vos declarei: eu sou o Senhor vosso Deus. Não tenhais outros deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvido. Qual foi a causa da pobreza do povo rico? Não dá ouvido aquilo que Deus fala. E qual tem sido a causa das pobreza, dos desespero do povo de Deus no dia de hoje? Não dá ouvido o que Deus fala. Ainda continua o mesmo. Porque nós temos que entender, querido, que como povo de Deus, que como Israel de Deus, dos dias de hoje, Deus ainda continua sendo o nosso Deus, sim ou não? Deus é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, e será o mesmo Deus de amanhã. Só que esse Deus, ele não vê o meu ontem, ele não vê o meu amanhã, ele só vê o meu hoje. Ele é Deus de ontem, Deus de hoje e Deus do amanhã. Mas ele não vê o meu ontem, nem o meu amanhã, ele só vê o meu hoje. Então o que eu faço hoje é quem conta para Deus. É a sua vida hoje, não foi a sua vida ontem.
O que você fez ontem, você vai colher hoje. Então Deus, quando olha para mim, Ele olha para o meu hoje, Ele não olha para o meu amanhã, ainda que Ele já está amanhã, e Ele já sabe do meu amanhã, mas o meu amanhã depende do que eu faço hoje. Então Deus, quando olha para mim, Ele olha para mim hoje, Ele olha para você agora, Ele olha para o que você está fazendo agora. Então Deus, quando olhou para Israel, Israel estava em desespero, e eles estavam clamando a Deus por causa da pobreza, a qual eles mesmos causaram. A causa da pobreza de Israel foi não dar ouvido a Deus. Não foi por causa de inimigo. A causa da pobreza de Israel não foi por causa de enfermidade. O motivo da pobreza de Israel não foi porque o inimigo era maior. A causa da pobreza de Israel foi porque ele não deu ouvido à palavra do Senhor, que era transmitida através da boca do sacerdote. Querido, como eu tenho falado nesses dias, e como eu tenho, até sido enjoativo em ficar repetindo, talvez sejam as mesmas coisas. Como eu tenho sido, porque eu entendo uma coisa, não é necessário a gente querer ficar falando muitas coisas, sendo que a principal ainda não está sendo feita. Não adianta a gente querer fazer outras coisas, sendo que há uma mal acabada. Não adianta a gente querer colocar uma laje, sendo que paredes ainda não foram construídas. Não adianta a gente querer construir o segundo andar, sendo que nem a laje do primeiro a gente bateu. Não adianta a gente querer dar um passo maior do que a nossa perna. Então, às vezes, você deve estar me ouvindo, eu repetir algumas coisas, mas se é necessário, se faz necessário ficar falando, para que a gente conclua a primeira etapa, para que a gente não pule a etapa, porque a nossa vida é um ciclo, e não tem como a gente dar continuidade à nossa vida, pulando as etapas da nossa vida, pulando o ciclo. Então, entenda uma coisa, nós estamos ainda caminhando para a nova Jerusalém, uma terra que Deus nos prometeu, amém? E nessa terra, Ele cuida dela. Há um lugar que eu ainda não cheguei, que você ainda não chegou. E Deus está nos preparando para chegar nesse lugar. Querido, há coisas que Deus preparou para mim e para você, que se hoje nós não consertarmos isso, nós não vamos viver aquilo que Deus preparou para mim e para você. E isso é que mais tem me causado tristeza e dor. Por quê? Porque o povo de Deus é para ser o povo modelo da terra, em todas as áreas. Era para ser o povo provido de todas as necessidades. E não, entanto, Deus permite que o povo dele passe por tantas dificuldades, por tanta pobreza, para que o povo acorde e volte a clamar a Ele. Não é que Deus tem prazer nessas coisas, é porque às vezes Ele só é lembrado nessas coisas. Não é porque Deus gosta, que é um masoquista, que gosta de ver as pessoas sofrerem, muito pelo contrário. É para que a gente aprenda, porque a gente aprende muito mais no sofrimento do que na alegria, sim ou não? Portanto, Jesus disse assim, é melhor ir na casa onde há luto, do que aonde há um banquete. Na casa do banquete a gente não aprende nada, na casa do luto a gente aprende. A gente aprende muito mais nas nossas dificuldades do que nas nossas alegrias. E Deus sabe, Ele sempre tem essa preocupação com o seu povo, de que o seu povo entenda, e de que o seu povo tome a posse daquilo que Deus liberou para nós, e que eu e você temos esse potencial para tomarmos a posse daquilo que Deus liberou para nós. Só que esse potencial não está em nós, está em Deus. O que nós precisamos de fazer é de ouvir a voz de Deus e acreditar nela. Acreditar que somos capazes de receber e de fazer tudo aquilo que Deus ordenou na sua palavra. Que como servos de Deus, como povo de Deus, nós não confiamos na palavra de Deus. Por tantas vezes nós agimos, negligenciamos a palavra dele. Portanto, nós não tomamos posse da palavra de Deus. Nós não tomamos posse daquilo que Deus liberou para nós.
Nós não tomamos posse da proteção de Deus. Às vezes nós esquecemos que Deus é o Deus que nos protege. Às vezes nós esquecemos que Deus é o Deus Rafá, o Deus que cura. Às vezes nós esquecemos que Deus é o Jeová Shalom, aquele que me dá a paz. Às vezes nós esquecemos que Deus é o Deus Nissi, o Deus que é a minha bandeira na minha guerra. Ele é a minha bandeira. Nós não tomamos posse de Deus. Nós não tomamos posse das coisas que está em Deus. Como povo de Deus, nós sofremos como um povo abandonado nessa terra que servíamos a um Deus comum. Sendo que na verdade o nosso Deus não é um Deus comum, é um Deus totalmente diferente dos deuses da terra. Só que o povo dele é um povo comum. Será que eu estou fazendo entendido? O povo dele que é um povo comum, não é um povo ousado, não é um povo de acreditar, não é um povo de confiar, não é um povo de dizer sim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós só sabemos, mas não acreditamos. Como o povo de Israel, quando o profeta diz assim, eu tirei vocês de lá, eu livrei vocês dos amorreus, eu tirei vocês da terra, do povo que estava naquela terra, aquele gigante, lembra? Que lá só havia gigante, e que o povo todo disse assim, nós não podemos entrar, porque nossos olhos, nós parecemos gafanhoto aos olhos dele, eles são grandes demais para nós. E Josué e Caleb disse assim, gente, subamos e possuímos a terra, porque Deus está conosco. Meu irmão, nós temos que tomar posse e possuir a terra, porque Deus está conosco. Ele é o dono da terra. Ele é o dono da terra. O que falta em nós é coragem, o que falta em nós é confiança, o que falta em nós é acreditar. O povo só passou por tudo isso porque não acreditou em Deus. E por isso que Deus permite, por esse motivo que Deus permite passar por situações constrangedoras na nossa vida. Deus gosta de que passamos? Não. Mas a causa mais difícil para Deus, entenda isso. Deus não tem nenhuma dificuldade em curar um cego. Deus não tem nenhuma dificuldade em fazer um coxo andar. Deus não tem nenhuma dificuldade em fazer um morto ressuscitar. Deus não tem nenhuma dificuldade. A maior dificuldade de Deus é de fazer com que aqueles que são providos de recursos adorá-lo. A maior dificuldade de Deus é fazer com que a gente busque a Ele por aquilo que Ele é. A maior dificuldade de Deus é fazer com que aqueles que não vão até a presença de Deus, não estejam totalmente buscando a Deus, confiando nele pela sua situação. A maior dificuldade de Deus é essa. Aí Deus sabe que para o povo voltar a face para Deus, tem que ser através da sua pobreza. Quando eu digo pobreza, não entenda que eu estou dizendo financeiramente. Não entenda que eu estou aqui falando somente de dinheiro. Porque eu disse, como eu disse, eu gosto de repetir, que há tanta gente tão pobre que a única coisa que ela tem é o dinheiro. Então quando eu disse pobreza, gostaria que você entendesse, eu estaria dizendo, abrindo um leque, dizendo pobreza, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja na área do relacionamento, seja na área, sabe, das suas dificuldades. Talvez você não seja um pobre financeiro, mas seja aquele que não está provido de uma boa saúde. Talvez você está provido de uma boa saúde, mas não está provido financeiramente. Então eu estou dizendo pobreza, não estou só falando de dinheiro, não entenda que eu estou aqui só falando de dinheiro. Eu estou falando de uma forma geral. Porque Deus, quando Ele abençoou o povo, Ele deu um povo, uma terra que emana leite e mel, saúde e vida longa. Ele disse, vocês terão vida longa na terra. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz, os seus filhos viverão os dias das árvores. Os seus filhos irão viver o dia das árvores. E vocês comerão o melhor dessa terra.
Foi isso que Deus nos prometeu, vida longa. Conversava com um gerente da prefeitura, e ele me perguntou um fato que aconteceu aqui há pouco tempo. Ele disse: pastor, eu não consigo entender por quê? Por que que foi tão cedo? Por que que deixou uma criança? Eu disse para ele: meu irmão, entenda uma coisa, Deus não criou nada para morrer. Deus não criou nada para ser destruído. Deus não criou a vida para ela acabar. Deus criou a vida para ela viver. Eu disse: deixa eu te dar um exemplo de homens que andaram com Deus. Eu não sei se você, dizendo para ele, eu não sei se você conhece a Bíblia, mas a Bíblia fala de um homem chamado Matusalém. Você já viu falar? Sabe quantos anos esse homem viveu? 950 anos. Jó passou por uma enfermidade. Você lembra de Jó? Você conhece a história de Jó? Ele disse: sim, conheço. Quando Jó entrou para a enfermidade, Jó tinha 100 anos, cento e poucos anos. Jó passou 20 anos na enfermidade. Ele, 20 anos, pastor? Eu falei: 20 anos com a enfermidade, segundo alguns estudiosos. Nossa, não sabia que era isso tudo. Eu falei: mas era isso. E depois da enfermidade, Deus ainda disse que Jó ainda viveu mais 115 anos. Total da vida de Jó, lembra aí, Betão? Foi 200 e poucos dias, né? 200 e poucos anos que Jó viveu. Aí eu falei assim: sabia que depois da enfermidade de Jó, Deus ainda deu o dobro de vida para ele? Eu falei: é mesmo? É, porque Deus não tem prazer na morte. Deus quer que a gente viva. E foi: por que as pessoas morrem? Porque as pessoas não buscam a vida. E a vida está em Deus. Quando Deus diz: não use droga, não é porque Deus é careta, porque Deus sabe que a droga acaba com o seu corpo e você vai morrer cedo. Quando Deus diz: não beba, não é porque Deus é um careta, porque Deus está dizendo: a bebida te faz mal e você vai morrer cedo. Quando Deus disse: não durma tarde, não pratique essas coisas, não é porque Deus é um cara rígido que não gosta que você seja infeliz. Não, Ele simplesmente está dizendo: durma cedo para que você tenha um outro dia perfeito e o sono te renova. E sabia, vou abrir um parênteses aqui, que toda vez que você dorme, você morre, e Deus te ressuscita no outro dia. Você sabia que o seu sono é a morte? E por isso que quando você dorme, você acorda e diz: nossa, já isso tudo? As horas passou e eu nem vi. Porque quando você dorme, você está praticamente morto. Você só ressuscita porque Deus é bom. Você só levanta porque Deus é bom. Por isso, às vezes, Deus diz para alguns que dormem: você não vai levantar mais. E eles permanecem. Porque o sono é morte. Tem gente que verdadeiramente, quando fala com ela: nossa, eu não dormi, eu morri. Mas é verdade. Portanto, a gente não vê o tempo passar. Então, esse sono a qual nós dormimos, nós morremos. E aí nós acordamos no outro dia e esquecemos de agradecer a Deus porque nós acordamos. Esquecemos. E lembra que às vezes tem gente que não consegue acordar se não tiver aquele porque verdadeiramente, se não tiver alguma coisa que dá um alerta, vai embora. Tem gente que consegue dormir 2 dias direto. Graças a Deus não tem ninguém aqui assim, né? Todo mundo aqui gosta de viver, uma maravilha viver. Maravilha. Mas tem gente não, que morre mesmo. E tem o prazer de ficar morto. Um tempo desse assim, ó, meu Deus, não levanta, passa a noite inteira, sabe, dormindo debaixo de um cobertor. Se não virar, dá mofo. Porque morre tanto que não consegue nem virar. Tem que ir lá tocar. Será que está dormindo mesmo ou será que já morreu? Tem gente assim, graças a Deus não é ninguém que está aqui. Mas eu sei que você conhece alguém assim, não conhece? Ah lá, irmã Crius, estou te falando que eu sou profeta. E verdadeiramente morre. Querido, por que Deus então permite passarmos por essas dificuldades? Por que às vezes pessoas entram
dentro dessas dificuldades? É para que essas pessoas lembrem de Deus. Jesus disse assim para um moço, quando ele chega perto do moço. Quando o moço chega perto de Jesus, disse: Senhor, o que eu faço para me ter a vida eterna? Ele queria viver a vida eterna. Então Jesus disse para ele assim: conhece os mandamentos? Ele disse: sim, conheço. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não adulterarás, não furtarás. Senhor, tenho praticado isso desde a minha mocidade. Que bom. Agora vai lá então, venda tudo o que você tem e siga-me. Diz a Bíblia que esse jovem abaixou a cabeça e saiu triste, porque ele possuía muito bem. E aí então Jesus disse: é mais fácil um rico passar pelo fundo de uma agulha, um camelo passar pelo fundo da agulha, do que um rico herdar o reino do céu. Aí nós temos um entendimento dizendo assim: então o reino do céu é para os pobres? Não, é para os filhos de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus não está mandando esse rapaz ser pobre, muito pelo contrário. Ele diz: se você fizer isso, você vai se tornar o homem mais rico dessa terra. Por quê? Porque você agora vai possuir a riqueza que está no reino de Deus. A riqueza de Deus. Porque o que nos afasta de Deus não são uma riqueza. Deus não tem problema nenhum com dinheiro. Quem tem problema com dinheiro sou eu e você. Deus não tem problema nenhum com pobreza. Quem tem problema sou eu e você. Então por isso que Deus permite que alguns passem por alguma dificuldade, porque sabe que só é quando alguém está passando por uma pobreza financeira, saúde, conjugal, sabe, de alguma dificuldade, esses se tornam, aquele que está na presença de Deus, esse se torna aquela pessoa que busca a Deus, que ora de dia, que ora de noite. Então Deus entende assim: Ele só me busca dentro dessa situação. Então eu não posso livrá-lo dessa situação. Por quê? Porque se Ele me busca dentro dessa situação, Ele vai ficar assim. Todas as vezes que Deus deixou com que o Israel dele, o povo dele, passasse por alguma dificuldade, era para o povo voltar a face para Deus. Aí quando o povo voltasse a face para Deus, Deus matava os seus inimigos e prosperava o povo tinha vida plena novamente. Então, querido, não é que Deus tem prazer na nossa desgraça, não. Deus tem prazer na nossa adoração. Quando nós o adoramos em espírito e em verdade, quando nós nos prostramos a Ele, independente da qual circunstância a qual nós estamos passando, se Ele é o meu Senhor, eu não me preocupo com nada. Se Ele é o meu Senhor, Ele tomará conta de tudo para mim. Se Ele é o meu Senhor, a minha função nessa terra é de adorá-lo. As outras coisas Ele cuidará para mim. Porque Ele é o Senhor da terra. Ele é aquele que os olhos deles estão abertos sobre a terra, como Ele disse lá em Deuteronômio: se obedeceres atentamente a minha voz, e se desviar dos seus maus caminhos, bendito será o entrares e bendito será o saíres. Quantos aqui já leram Deuteronômio 28? Deuteronômio 28? Leia em casa, para você ver o que eu estou falando. Porque Deus, Deuteronômio 28, Deus diz ao seu povo, dizendo assim: olha, coloco agora diante de vocês a bênção e a maldição. O monte Geazim e o monte Ebal. Está aqui bênção e maldição. E aí ele diz, ele dá cola, dá prova. Ele manda o povo escolher. Aí ele dá prova dizendo assim: se me obedeceres, bendito será o entrares, bendito será o saíres, benditos serão as suas maçadeiras, benditos serão os seus animais, bendito será no campo, bendito será na cidade, mal algum chegará até a tua tenda, não haverá enfermidade, não haverá dor. O que Deus exigiu do povo? Se me obedeceres e ouvir atentamente a minha voz e não adorarem outros deuses. Aí ele termina dizendo, quando ele termina: mas se não me obedeceres, maldito será ao entrares, maldito será ao sair, os seus animais não vão dar cria, vocês irão plantar, outros vão colher. Está entendendo? É isso que Deus disse para o seu povo. Então a escolha entre ser um povo rico e ser um povo pobre não está em Deus, está em quem?
no povo. Em ser um povo provido de bênçãos e ser um povo que não quer ser abençoado, não está na mão de Deus, está na mão do povo. Do povo que escolhe o que eles querem. Se eles querem depender totalmente de Deus, se eles querem buscar a Deus em primeiro lugar, se eles querem colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida, ou se eles querem viver uma vida de um flat, de um namoro com Deus. De vez em quando, só Senhor, quando der, a gente se encontra. Ou se esse povo quer ser 100% de Deus. O que Deus exige, querido, não é 99% nosso, é 100%. Seja 100% de Deus, e Deus será 100% seu. Seja 100% de Deus, e tudo que é dele passará a ser 100% seu. E foi para isso, entenda isso. Meu Deus, eu quero terminar nisso aqui. O povo estava saindo, esse povo aqui estava saindo. Havia um profeta chamado Balaão. Esse profeta era um profeta de Deus. O povo estava passando e ia passar pelo povo de Balaque. Era um rei inimigo de Israel. E Balaque ouve que o povo de Israel vem. E Balaque sabia que o Deus de Israel era o Deus mais poderoso da terra. Então Balaque disse assim: se esse povo passar aqui, esse povo vai me destruir. Sabe o que Balaque faz? Balaque manda os homens a Balaão e diz assim: Balaão, qual é o seu salário? Na Bíblia de hoje. Balaão, qual é o seu salário? Quanto você ganha? Aí Balaque disse assim, Balaão disse para o servo de Balaque: nem se Balaque desse todo o seu reino, eu poderia sair daqui. Aí o servo de Balaque vai lá e fala com Balaque, manda outro recado, dizendo assim: eu vou cobrir todo o seu salário como profeta. Vou colocar o seu filho na melhor escola, vou te dar o melhor carro, vou te dar tudo o que você precisar. Vem aqui. Balaão então sai com os moços de Balaque, chega lá e diz: o que você quer? Eu quero negociar com você. Eu quero te tornar o profeta mais rico desse lugar. Eu quero te dar toda a riqueza do meu reino. Está vendo o povo de Israel? Está vendo? Eles estão vindo em minha direção. Então eu quero fazer o seguinte, Balaão. Olha o que Balaão faz. Vamos para o monte. Lá do monte, você vai proferir palavras para amaldiçoar o povo de Deus. Amaldiçoa esse povo e eu vou te abençoar. Balaão disse: só irei falar aquilo que Deus colocar na minha boca. Então Balaão sobe no alto do monte. E eles olham, 3 milhões de pessoas. E aí Balaque diz: amaldiçoa esse povo. E quando Balaão abre a sua boca, daqui até aqui, toda maldição que entrou por aqui, que ia sair aqui, daqui até aqui, Deus tornou ela em bênção. E Balaão abençoou o povo. E Balaque disse assim: como pode? Eu te pago para amaldiçoar e você abençoa? Está errado, vamos para o outro monte. Balaque pega Balaão, leva ele para o monte. Agora você tem que amaldiçoar esse povo. Vou dobrar o seu salário, vou te dar mais dinheiro. Balaão então pensa na maldição, pior maldição que tinha. Ele era profeta de Deus. Ele era profeta de Deus. Então Balaão pensa na maior maldição. Quando Balaão pensa na maldição, quando ela sai daqui até chegar na boca, Deus vai transformar ela em bênção novamente e libera outra bênção para Israel. Balaque fica irado com isso, leva Balaão para o terceiro monte e diz: é impossível, te contratei, te paguei para você amaldiçoar Israel. Por 2 vezes você já abençoou, agora é a última vez. Ou você agora amaldiçoa, ou você vai sair daqui sem 1 centavo. E Balaão disse assim: eu não posso falar aquilo que Deus não quer. Mas dessa vez então, amaldiçoa esse povo. Amaldiçoa esse povo com a maior maldição que você puder falar. Ele era um profeta de Deus. E Balaão, por terceira vez, abre a sua boca e começa a amaldiçoar. Pensa em amaldiçoar o povo. Quando Balaão pensa, mais uma vez, sai da boca de Balaão bênção. E fica irado e diz: eu te paguei, eu te dei todo o dinheiro, eu ia te colocar milionário para você amaldiçoar esse povo. Por 3 vezes você abençoou esse povo, por 3 vezes você só liberou palavra de bênção a esse povo. Sabe qual é a resposta de Balaão?
É impossível amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. É impossível, meu irmão, cair maldição sobre a minha vida, sobre a sua vida, se estivermos debaixo da bênção do Senhor. E é essa bênção que nós precisamos. Você pode aplaudir a Ele. Não precisamos de buscar mais nada nessa terra. Não precisamos de preocupar mais nada dessa terra. Não precisamos de preocupar nem com os profetas de Deus. Nem com os profetas de Deus nós temos que nos preocupar, que nem os próprios profetas de Deus têm o poder de amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não há maldição, meu irmão, para o Israel de Deus. Não há como um povo prosperar, o povo se tornar miserável, aquele que Deus disse vai ser abençoado. Ei, querido, eu li um livro. E algum tempo, eu tenho, desde o início desse ano, eu tenho um sonho, meu único sonho, vou te revelar nessa noite. Minha única busca, o meu único desejo, de todo o meu coração, e toda a minha oração, eu só tenho um sonho na minha vida. E eu vou cumprir ele, enquanto vida eu tiver. Meu sonho é ser uma bênção para essa geração. Esse é o meu sonho. Eu vou trabalhar com toda a minha força, com todo o meu tempo. Eu não vou morrer sem antes abençoar a minha geração. Eu não estou aqui, querido, à toa. Eu não vim aqui para esse lugar. Eu não vim para esse lugar simplesmente para ser mais um. Eu não vou ser mais um no meio da multidão. Eu não vou caminhar com a multidão. Eu vou caminhar com Deus. Eu vou andar com Deus. E vou ouvir as palavras de Deus. Porque o projeto da minha vida, o meu sonho é ser uma bênção. Porque é impossível alguém aqui abençoou. É impossível, querido, haver maldição aonde há a bênção de Deus. É impossível haver doença aonde há saúde de Deus. É impossível haver, querido, choro aonde há alegria de Deus. É impossível haver guerra aonde há paz de Deus. É impossível, não pode habitar as duas coisas no mesmo lugar. Não há como, querido, hoje você servir a Deus e dizer que amanhã as coisas... Não há como dizer que dentro da sua casa é uma bênção e outro dia você diz, não, o diabo está me atentando. Que isso? Não há como dizer isso, que não, aqui o diabo está tentando contra a nossa vida. Ele pode tentar, mas a Bíblia diz que ele não tem poder de tocar naqueles que é do Senhor. Tentar ele vai tentar, mas tocar é outra coisa. Tentar é uma, tocar é outra. O diabo não pode nos tocar. Ele não pode tocar na nossa saúde, ele não pode tocar na nossa finança, ele não pode tocar na nossa casa, porque aonde há a bênção do Senhor, ele não pode tocar. Sabe o que eu ouvi esse final de semana? Sabe o que eu ouvi? De uma feiticeira da Bahia, que se converteu. Ela se converteu ao Senhor, e aí os outros feiticeiros fizeram uma reunião com ela e disse, você tem 10 dias para sair desse lugar, porque você tem um acordo com a gente, e você quebrou esse pacto, e você sabe que nós temos o direito de te matar. Quebra de pacto. Ela disse, eu não posso. Eu descobri que Jesus tem mais poder. Eu não tenho como. O que Jesus vai me dar é muito maior do que o que vocês estão me dando. Eu não tenho como voltar, eu não tenho como receber. Ele disse, te damos 10 dias. 10 dias para você voltar. Ela disse, eu não posso. Então se prepare para a morte. Aquela mulher correu até o pastor dela e disse, pastor, eu preciso batizar. Pastor, como assim, minha irmã? Como assim, pastor, eu preciso me batizar? Eu tenho que me batizar. Ele disse, minha irmã, mas não tem batismo agora. Eu vou fazer um batismo só com você. Ele disse, pastor, me batize. Pelo amor de Deus, me batize. Não, pastor, mas minha irmã, me explica o porquê desse batismo. Eu vou te explicar, pastor. Porque na feitiçaria, não é macumbaria, não é negócio de macumba, gente. Estou falando na feitiçaria. Feitiçaria é um nível muito maior, que
tem poder de matar aqueles que estão desprotegidos. Não é, irmão Deus? Tem poder de matar. Feitiçaria mata. Macumba é só galinha preta, farofa, cachaça. Só deixa a gente passando mal, dá uma caganeira, alguma coisa assim. Macumba é só isso. Feitiçaria mata. Então ela disse: pastor, eu preciso me batizar. Eu tenho que batizar. Eu, pastor, eu vi na insistência dela, perguntou: minha irmã, por que você tem que batizar, pastor? Porque há uma lei na feitiçaria. Ninguém da feitiçaria pode tocar ou fazer qualquer um feitiço para aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. Porque tudo que a gente faz para eles volta para nós. Então nós não podemos tocar nos que estão cobertos com o sangue de Jesus. Me batiza porque eu preciso do batismo, e o batismo irá me proteger de toda a feitiçaria deles. Está entendendo isso? A boca da feiticeira, não há nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há, querido. Podem se levantar o inferno, pode se levantar o capeta, pode se levantar, pegar o seu nome e colocar na boca do sapo, na boca da caveira, não sei aonde, meu irmão, pode fazer o que quiser, mas o sangue de Jesus tem poder para nos proteger de qualquer coisa do diabo. Porque Balaão disse: é impossível amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Tem algum abençoado aqui nessa noite? É impossível. O povo que anda com Deus não pode ser amaldiçoado. O povo que anda com Deus não pode ser, querido, tocado pelo inimigo. Portanto, o irmão de Jesus, nosso apóstolo Tiago, diz: humilhai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente gosta de usar só a parte B. Esquecemos. Nós só dizemos assim: resistiu o diabo, resista ao diabo. Resistiu o diabo. Sem Deus é impossível. Nós só conseguimos resistir o diabo quando nós nos humilharmos a Deus. Portanto, Tiago diz assim: humilhai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Porque quem que está debaixo das asas do Senhor, não tem como o diabo tocar. Todas as tentativas são em vão. Todo o trabalho é em vão. Tudo é em vão. Por quê? Porque é impossível tocar naqueles que Deus protege. E a causa da pobreza de Israel é porque Israel não estava debaixo da bênção do Senhor. Porque, querido, entende uma coisa? Quando eu não sou abençoado, é pior do que eu ser amaldiçoado. Não ter a bênção de Deus é muito pior do que ser amaldiçoado. Quando você não tem a bênção de Deus, porque automaticamente todas as outras coisas já estão. Por isso ele diz: escolham hoje a bênção e a maldição. Porque se você escolher a bênção, bendito será o entrar, bendito será o sair. Bendito serás. A causa da pobreza de Israel foi por não ser abençoado por Deus. A causa da pobreza de Israel foi não dar ouvido à palavra do Senhor. E hoje nós estamos vendo pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Pastor, mas gente que é fiel ao Senhor, sim, dentro da sua fidelidade, ele vai se tornar mais fiel. Mais fiel. E mais dependente de Deus. Quanto mais dependente de Deus, menos dependente da terra. Porque tudo aquilo que nós precisamos está na bênção do Senhor. Amém?